Vamos lá. Introdução à Teologia Sistemática 2. Vocês lembram lá na, no primeiro módulo, no segundo módulo, nós tivemos Teologia Sistemática 1, né? Introdução à Teologia Sistemática 1. Agora é Introdução à Teologia Sistemática 2, tá? E essa é a terceira aula e o capítulo de número 7 que nós vamos começar abordando ele, tá? Bom, fruto do Espírito é um assunto atual, importante e até meio difícil de abordar, né? Porque exige alguns outros conhecimentos, né? Para que ele fique bem entendido, tá? Então, a Bíblia chama de modo íntegro de viver, da pessoa viver integralmente, tá? Para isso acontecer, tem que ser orientado, né, pela palavra de Deus. Ninguém consegue um modo íntegro de viver dissociado de Deus, né, da palavra de Deus, da orientação de Deus, da referência de Deus, tá? Então, isso é chamado de fruto do Espírito, tá? Que está em Gálatas 5:22. Eu sempre que eu falo disso, eu gosto de falar com o pastor Juvenil, gosto desse Gálatas 5:22, né? Que se contrasta, né, com as obras da carne. Então, é o oposto, né, das obras da carne. Então, um fruto do Espírito é o certo, as obras da carne é o errado, vamos dizer assim, tá? À medida que o crente permite que o Espírito dirija a sua vida, tá? A maneira de pensar, a maneira de viver, né? Aí esse fruto se manifesta, tá? E isso força para baixo o poder do pecado. Isso abafa o poder do pecado, né? E faz com que a pessoa tenha liberdade de entrar na presença de Deus e possa andar na comunhão com Deus, com os irmãos, né? E com a sociedade, tá? Nos três âmbitos aí, tá? Nós temos que ter comunhão com Deus, nós temos que ter comunhão com os irmãos, né? E temos que viver uma vida íntegra diante da sociedade. A sociedade aí já não é a necessidade, já é outra, né? Mas na verdade existe algumas exigências de Deus para que nós possamos andar perante os homens, né? Também, não só perante os irmãos, tá? Vocês estão conseguindo ler aí? Eu vou deixar alguns aí estão um pouquinho mais escuro, mas eu vou falando e lendo aqui também, tá? Os homens e mulheres mais santificados da terra viveram e vivem e viverão manifestando esse fruto, tá? O fruto do Espírito no seu dia a dia, na sua conduta normal diante das pessoas, tá? Todos os crentes têm o dever de encarar essa realidade aí de Deus e confessar os erros, né? Por não expor esses frutos, né? Esse fruto do Espírito em suas ações comuns. Ações comuns ações do dia a dia, né? Que a gente vai vivendo no dia a dia. As ações normais do ser humano no dia a dia e diante de Deus, tá? Então, essa é uma realidade para nós, né? Deus requer essa prática como obrigatória. Não é facultativa. Facultativa é quando a gente escolhe, né? Gente que escolhe se quer ou não quer fazer, né? Mas essa prática de produzir fruto do Espírito é uma coisa obrigatória, que Deus exige de nós, né? Porque não é admissível, né? Ou seja, é inadmissível uma pessoa crer, né, que o Espírito habita numa pessoa e não produza frutos, né? Não produza esse fruto do Espírito aí de que nós estamos fazendo referência. Na verdade, o fruto do Espírito é a manifestação do caráter de Cristo no crente, tá? Porque o crente, ele manifesta o caráter de Cristo, né, na vida dele, tá? Então, esse fruto do Espírito é essa manifestação especial do caráter de Cristo que habita, né, que passa a habitar na pessoa, né, que faz parte da vida dele.
Então, é no caráter santo do crente que Deus se agrada, né? Da igreja, do pecador, Deus vê na conduta do crente, tá? É preciso mostrar Deus na pregação, no ensino, né? E muito mais, né? Na maneira, na conduta, né? No viver diário, nas coisas que a gente faz aí para que possa ser um exemplo, né? Da presença de Deus no comportamento do cristão. Isso aí é uma coisa comportamental. Eu sempre falo que o evangelho ele é social, nós somos sociáveis, por isso tem tanta exigência ética, tem tanta exigência humana, né? Não é só o espiritual, não é só você jejuar, orar e ler a palavra, não. E tem aquela convivência com a sociedade onde Deus exige de nós um padrão moral, um padrão ético, um padrão. Tá? Por quê? Porque nós somos relacionais e nós somos o sal da terra, a luz do mundo, ou seja, para servir de exemplo, não, vocês é que vão iluminar esse mundo escuro, tudo. Essa é a premissa de Deus. Por isso, a necessidade dessa produção, né, de fruto. E esses frutos vocês vão ver que são coisas, várias coisas, né? Primeiro, o amor, né? Do grego ágape, tá? O amor, porque o amor ele tem várias nuances, tá? O primeiro é ágape, tá? E significa busca pelo bem dos outros sem pedir nada em troca, tá? É um amor profundo mesmo, onde a gente busca o bem das outras pessoas e não exige, não pede nada de volta, nada em pagamento. É um tipo, né, de desejo prático de fazer o bem, de ajudar, de tolerar, de perdoar, né, de beneficiar e ver o sucesso e a felicidade do próximo, do outro, tá? Então é nós vivendo em sociedade, né? Isso tanto dentro da igreja, né? Porque tem gente que separa também, né? Ou não tem isso mais, né? Tem gente que separa. Os crentes ele trata de um jeito, os não crentes ele trata de outra forma, né? Para os crentes, né, que vai estar com ele ali, junto com o pastor, com testemunhas, né? Então ele tem uma atitude. Mas lá no trabalho dele, lá no meio da sociedade, aí ele já é outro, ele já se transforma em outro personagem, né? Outra situação, tá? Então, para evitar isso, Deus exige de nós um padrão, né? Tanto no trabalho secular, tanto na nossa vida pessoal, tanto em tudo que vai fazer, e na igreja, né? O mesmo padrão de tratamento e tudo com as pessoas. E fala até do trabalho secular da gente, fala que a gente tem que servir os nossos senhores na carne como a Cristo. Agora você imagina o seu patrão, aquele endemoniado lá, você vai ter que servir ele na carne, querer ser o patrão, e a Bíblia fala seu patrão, e não fala que o patrão tem que ser crente para cumprir essa regra aí, e você tem que servir ele como a Cristo. Por quê? Porque ele exige de nós aquele padrão de procedimento, não importa a circunstância, não importa com quem, tá? Então esse amor é o amor mais perfeito que existe, tá? Também entre os seres humanos, o qual está presente o amor em Deus, né, a favor da humanidade, precisa ser real nos crentes em relação a Deus, tá? Em relação a si mesmo, em relação ao próximo, né? Essa é a essência do fruto do Espírito na vida do cristão. É o amor, é a manifestação do amor, tá? É a essência de Deus no cristão, tá? É a essência desse fruto espiritual na vida do cristão. E o principal é o amor, tá? Porque com amor a gente faz as outras coisas também, né? Agora, sem amor, aí não faz nada, né? Aí não sobra para nada. Então, tudo começa com o amor, tá? Porque não se evangeliza sem amor, né? Não se tem comunhão entre os crentes, no serviço da igreja, nas atividades sacras, em nada. Sem amor não funciona nada, tá? Então, começamos por ele. Em seguida, nós vamos para alegria, tá? Uma exigência interessante, né? Parece que a gente não tem muito controle sobre a alegria,
Mas tem. As pessoas sempre reclamam que não tem controle sobre o amor. Vocês já viram alguém falar desse assunto, que não tem controle sobre o amor? Eu não sei se nos atendimentos que a gente faz, a gente conversa muito intimamente, muito particularmente com as pessoas para dar um conselho, por exemplo. E eu já ouvi pessoas falar, não, a gente não manda no coração. Você já ouviu essa conversa? A gente não manda no coração, a gente gosta de quem a gente não quer. Não, a gente gosta de quem a gente quer. Se a gente escolhe a pessoa errada para gostar, é porque a gente escolheu, porque o amor está em nós. A Bíblia fala, amai-vos uns aos outros. Não pergunta se quer amar, se não quer. Ele manda, ele ordena amar. Então essa é a nossa parte, está em nós. Esse fruto aí é uma exigência de Deus, porque não é a parte de Deus, é a nossa parte. Vocês estão entendendo? É a parte que nós temos como fazer. É a parte que nós temos o controle. Nós controlamos quem nós queremos amar, tá? Eu voltei no amor para falar da alegria, tá? A gente controla a alegria também, né? Na verdade, a alegria, né, como a tristeza, tem a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo, né? A alegria também, ela é dividida, né, na alegria do mundo e a alegria de Deus, porque elas são diferentes, né? Tanto a tristeza quanto a alegria, ela pode ter essas classificações aí, porque ela é diferente, tá? Do grego. Perguntou? Quem perguntou? Bom, do grego cará, né? Cará, tá? Então tem um sonzinho de S antes, né? Alegria baseada no amor, na graça, nas bênçãos, nas promessas e na presença de Deus, tá? Aqueles que creem em Jesus recebem tudo isso e muito mais, tá? Esse grego aí, essa alegria grega aí, é a alegria baseada no amor, tá? Portanto, ela está em nós, está no nosso alcance, né? Porque quando nós amamos, esse amor vai provocar uma alegria, mesmo que a pessoa esteja triste porque perdeu o emprego. Vocês estão entendendo a diferença? Eu estou triste porque perdi o emprego, tá? Mas eu estou alegre porque o amor de Deus me alcançou e eu consegui pregar o evangelho para uma pessoa ali, né? Então, a alegria provocada por emoções passageiras, benefícios materiais e outras coisas desse mundo, não representa essa alegria do fruto do Espírito, tá? Essa, aliás, só se torna real quando a pessoa recebe do Espírito Santo, que mora nele, né? Porque vocês lembram que o Espírito Santo, quando aceitamos Jesus, ele faz morada em nós, tá? E depois disso é que vem batismo com o Espírito Santo, dons espirituais e todas aquelas outras coisas, tá? Essa alegria aí que nós estamos tratando é a alegria do Espírito, tá? É uma alegria espiritual, porque na verdade ela é produzida por aquele amor, tá? E aquele amor também só é possível porque tem um outro amor, eros, que é o amor do homem pela mulher, que as pessoas confundem isso tudo, né? E faz uma confusão tremenda aí do amor, né? Eros com o amor ágape, que eles são diferentes, tá? O amor eros é que vem aquele erótico, erotismo, aquelas outras coisas lá, que acaba noutra situação, que existe também, porque existe o amor do homem pela mulher, que ele é um nível de amor. Agora, esse amor ágape é um amor onde a pessoa tem prazer em ver a alegria do outro, é um amor mais profundo, é um amor espiritual, tá? Esse é o amor fruto do Espírito. E que ele produz os outros frutos também, tá? Dentre eles, a alegria, tá? Se a gente não separa isso, aí a pessoa tá triste, ele fala, mas eu não estou produzindo o fruto do Espírito, porque eu estou triste, o meu coração, mas é aquela tristeza segundo o mundo, não a tristeza segundo Deus, né? E então tem uma diferença aí, uma diferença crucial aí que a gente precisa separar, né? Às vezes a pessoa está com dificuldade no mundo, às vezes a pessoa está doente, está acamado, perdeu um ente querido, tudo aquilo produz uma tristeza
né, uma coisa ruim nele, ele não está alegre. Mas aí ele fala, então não estou produzindo o Espírito Santo, a alegria do Espírito, mas às vezes ele está alegre porque ele sabe a condição dele, ele sabe que o Espírito Santo está nele, ele tem a oportunidade de falar para alguém e ele está sentindo alegria, né? Ele está sentindo a alegria produzida, esse fruto do Espírito aí, tá? Por outro lado, ele não está bem por causa da carne, então existe uma separação entre as duas coisas aí, tá? Paz, do grego eirene, né? Tranquilidade de coração, né? E a mente baseada na certeza, né, de que tudo dá certo para os servos fiéis do Senhor, tá? O sentido principal da paz como fruto do Espírito é que se trata de uma produção divina, tá? Gerada na alma, né, e na vida do cristão que confia na fidelidade de Deus, tá? Então, é uma paz de espírito, é uma paz na alma, né? Às vezes também a pessoa tá atribulado com alguma coisa, com alguma dificuldade do mundo e confunde essas duas coisas. Eu estou pelejando aqui para separar, para vocês terem uma noção que fruto do Espírito não é a mesma coisa desses mesmos nomes que a gente usa para as coisas do dia a dia, do cotidiano, tá? A alegria do Espírito, a paz do Espírito, o amor, né? O amor ágape é coisa de Deus, tá? Só tem isso, só consegue receber isso, né, quem tem o amor de Deus, quem tem, né, o fruto de Deus na vida, tá? Então, portanto, tá? É importante a gente separar dentro da gente, na cabeça, no coração da gente, uma coisa da outra, tá? Daí vem a longanimidade, tá? Essa palavra aí significa firmeza, constância, perseverança, paciência, tá? Capacidade para resistir ao mal e permanecer dentro do plano de Deus, tá? Diferente daquela paciência humana que a pessoa tem que ter, né, para esperar o financiamento da casa, para, sabe, aquelas coisas que acontecem no dia a dia. É diferente. Essa longanimidade aqui é aquela outra longanimidade de Deus também, tá? É a capacidade de resistir o mal e permanecer dentro do plano de Deus. Isso que é a palavra longanimidade como fruto do Espírito, tá? Porque uma coisa é o fruto do Espírito, a outra coisa é o secular, o humano aí, tá? E mesmo diante de circunstâncias negativas, de coisas que a gente não concorda, de coisas que, né, é possível a pessoa ser longânimo e ter paciência, né, e ter longanimidade, tá? Aquela longanimidade de Deus, mesmo que ou ainda que as coisas sejam difíceis aí, tá? Esse aí esse sentido é o teológico, né, da palavra na Bíblia, né? A capacidade de superar situações desagradáveis sem cair no desespero ou se desviar, tá? Então isso é longanimidade, isso é a paciência de Deus em nós, e tem muitos versículos que confirmam isso aí. Tem uma listinha, inclusive, aí, tá? Tem uma listinha de versículos. Quem quiser fazer o estudo e tudo, né? Aí esse material é uma beleza, né? Sobra muito material para você separar os assuntos, né? E abordar os assuntos de uma forma mais teológica, mais abrangente, né? Porque quantas vezes vocês já viram pessoas pregar, às vezes lá na sua igreja, e tratar, né, a paciência, a longanimidade no mesmo nível da paciência secular, humana, para resolver problemas cotidianos, né? Enquanto que não é bem assim, né? A paciência, fruto do Espírito, ela é num nível hard aí, né? No nível superior, tá? Depois vem a benignidade, tá? Também, né? É um sentimento de prazer no bem do outro. Agora pegou, né? Porque esse aqui
não tem ele no secular, porque o homem natural o que não é crente, o que não tem Deus na vida, que não tem Deus no coração, é muito raro um que tenha prazer no bem do outro, né? Quando o outro se dá bem, ele acha bom isso. Já isso, para o crente, é a benignidade, é ele sentir, né, prazer quando a outra pessoa se dá bem, quando o outro recebe alguma coisa, tá? E o que a gente vê na carne é muito ciúme, né? O sujeito compra um carro, o outro tá com ciúme dele ter comprado o carro. Olha, onde é que está arrumando dinheiro para comprar carro, né? Ele compra uma casa, onde é que ele... né? E assim, agora, a benignidade, ela tem prazer no bem do outro, quando o outro está bem. E isso bem voltado para o espiritual também, porque essa confusão aí tem produzido crentes e até igrejas que são voltadas para o secular, para a pessoa se dar bem nesse mundo aqui. Todo o sistema é voltado para esse mundo, tá? E aí sai a possibilidade, não existe a possibilidade de entrar esse fruto do Espírito como consolo, né? Porque quando Jó estava lá com um caco de telha, raspando as suas chagas, ali numa dificuldade muito grande, mas ali ele tinha os frutos de espírito, do Espírito. Ó. Caiu? Voltou? Falhou aí, né? Falhou? Voltou? É porque tá chovendo muito aí em volta de Goiânia e a internet começa a ficar, né? Tá bom? Bora lá. Tá. Então, essa benignidade, então, é tipo o sacrifício que a pessoa faz para não magoar as pessoas, nem causar nenhuma dor, tristeza ou prejuízo para essa pessoa. É um estado de bem, né? Ausência do mal em relação aos outros, né? Primeiramente os domésticos, é claro, né? Os da sua convivência, mas depois os outros também. Isso é estendido aos homens, né? Então, quem tem esse fruto do Espírito, ele consegue ver o bem na vida das outras pessoas, mesmo que não é crente, ele vê possibilidade nele, fala, isso aí ainda vai ficar crente, eu vou orar por ele, né? Eu vou ajudar ele em oração, pedir alguma coisa, ele conquista alguma coisa, ele recebe uma cura ou qualquer coisa, a pessoa se alegra com ele. É isso que é benignidade. Conseguir separar aí, tá? Isso que é ser benignidade, porque bom é Deus, tá? O homem não é bom não, ele produz o fruto espiritual de Deus, aí ele consegue ser benigno, mas ele de si mesmo, da natureza dele, ele não é bom não, né? Quem disse isso não fui eu não, foi Jesus, né? Falou que bom é Deus, não é? Então, exatamente, a benignidade é aquela lá. Mas ainda tem uma outra parecida, que é a bondade, tá? A bondade, que é o item 7.6 aí do seu material impresso, tá? A bondade é um sentimento de bondade, né? E zelo pela verdade de Deus, né? É uma estima que a pessoa tem, um prazer que ele tem pela retidão da vida, de palavras, tá? E ao mesmo tempo ele tem uma aversão à tristeza, né? Ou ao mal, ou à mentira, ou ao engano, ou à falsidade. Então é diferente um pouquinho de benigno, tá? Então o bom e o mal, né? O bem e o mal é diferente. O benigno vem de bem, né? O mal de bem é o mal com L. O bom aqui, bondade, é de bom. O mal desse bondade é o mal com U. Então temos uma diferencinha aí, tá? Mesmo para o secular, tá? Mesmo para... Mas como fruto do Espírito, esse fruto aí, né? É uma estima pela vida reta, pela retidão, né? É uma aversão à mentira, ao engano, à falsidade. É uma coisa que o Espírito Santo implanta em miniatura quando a gente aceita Jesus. Eu costumo falar isso, que a gente recebe um kit básico de sobrevivência da fé, né? Então a gente recebe uma sementinha de cada uma dessas coisas aí.
e depois a gente vai multiplicar elas, tá? Então, quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. Confere? Quando você recebe o Espírito Santo, aí não é o Espírito Santo que produz o fruto do Espírito em nós, somos nós, mas a gente recebe essa sementinha para dar aquele impulso, para começar todas as coisas. Por isso que o novo convertido é cheio de alegria, cheio de, né? Você olha para ele, ele está sorrindo e tudo. Por quê? Porque ele tá usando aquilo que ele tem ali, que ele vai ter que, em algum momento, ele vai ter que produzir aquilo para ele mesmo, né? Eu exemplifico isso, né, para os pregadores aí, ó, Wesley, né, Zé Fernandes, vocês aí, né? Eu exemplifico com aquela parte quando Deus falou para eles: quando vocês chegar na terra aqui prometida, no ano que vocês chegar lá, vocês vão comer de tudo que produz lá. Tudo que tiver lá na terra, vocês vão comer dela. No ano seguinte, vocês vão comer o que brotar dela de novo, porque a plantação ali, os cereais, que é mais comum ali, eles rebrotam, eles dão uma segunda carga, né? Ele nasce de novo. É igual o milho aqui, outros produtos daqui. Só que aí já não produz aquela espigona daquele tamanho, já não está aquela quantidade, porque é uma rebrota, tá? Mas aí lá no texto fala, mas no terceiro ano, aí você tem que plantar e colher, plantar e colher. Então no ano que chegar, não está falando de ano de 365 dias. Então a pessoa aceita Jesus, ele vem para a igreja, ele vive da fé dos outros, né? Um prega, ele acha bom demais, o outro canta, ele acha maravilhoso, porque ele tem aquele fruto do Espírito nele já, a miniatura que ele recebeu no kit, né? Que da salvação ali, tá? Daí na segunda fase, no segundo período, que lá chama de segundo ano, aí ele dá para comer de novo. Ops. Ops, voltou aí? Aí ele consegue comer ainda, mas aí já não é mais aquela quantidade, já não está suprindo e tal. Aí ele já tem que ficar de olho, ficar esperto, né? Falar, não, agora eu tenho que correr atrás, né? E aí ele plantar e colher. Então é mais ou menos isso. O fruto do Espírito, ele vem, Deus dá um pouquinho para nós e nós vamos multiplicar ele, vamos trabalhar com ele aí, tá? Então, quando a pessoa aceita Jesus, aí ele tem aquela aversão ao mal, ele tem a aversão à falsidade, ao engano, ele não consegue controlar isso, aquilo é em pequena quantidade ainda, mas é daquele exemplo ali que eu queria tirar para vocês, tá? Então, praticar a bondade como fruto do Espírito é fazer algo em submissão à vontade de Deus. É uma prática que a gente tem que fazer, que é em submissão à vontade de Deus, né? A direção do Espírito, o ensino correto e completo da palavra do Senhor, tá? Independentemente das relações humanas, das dificuldades, dos problemas inerentes disso tudo, né? Porque será que tem problema mesmo? As relações humanas e tudo tem dificuldade? Claro que tem, né? Mas independente disso, o fruto do Espírito consegue anular isso. É para isso que ele serve, tá? Porque humanamente a gente não é capaz de manifestar benignidade. Humanamente a gente não é capaz de manifestar a bondade. Aí precisa estar com o Espírito Santo na vida e produzindo o fruto espiritual de Gálatas 5:22. Correto? E aí é que dá. Não estou falando de salvação. A salvação não é pelas obras, não é do trabalho. Mas a manutenção desses frutos aí é do trabalho, do esforço humano, onde você produz o fruto do Espírito. Então é você que decide amar, é você que decide aumentar a sua fé, é você, né? A fé, fruto do Espírito, ela pode ser aumentada, entendeu? Nada a ver com salvação, porque a salvação não depende desse esforço, não tem autoajuda nisso aqui que eu estou falando, tá? Aqui, na verdade, é um esforço para produzir frutos dignos de quem já é salvo, tá? Bom, daí vem a fidelidade, que é o próximo. Do grego, pistes, né? Significa fidelidade nos compromissos assumidos dentro da vontade de Deus, seja com o Senhor, seja com o próximo,
seja consigo mesmo, trata-se de uma fidelidade irrepreensível, indestrutível, permanente, firme, né, na vontade de Deus. Então, essa fidelidade irrepreensível e indestrutível é que é a fidelidade fruto do Espírito, tá? A pessoa é fiel aos compromissos que ele faz dentro da vontade de Deus. Não estamos falando de compromisso humano, que a pessoa vendeu, comprou, nada disso. Nós estamos falando de compromissos espirituais. A pessoa se propõe a fazer algo na obra de Deus, ele é fiel àquilo que ele se propõe. Ele aceita o cargo de diácono, ele desempenha bem aquele compromisso, né, fielmente, né, mas fiel por conta da vontade de Deus e de querer fazer a vontade de Deus. Quando vocês vêm aqui querendo aprender, é uma manifestação desse fruto aí, porque vocês querem aprender como fazer, né, para ser fiel nos compromissos com Deus, porque fidelidade humana não tem, todos são pecadores, né? Mas a gente peca de várias maneiras, né? Mas nós estamos falando aqui de fidelidade nos compromissos assumidos dentro da vontade de Deus, tá? Seja com o próximo ou consigo mesmo, porque com o próximo também tem. Eu me proponho diante de Deus a ajudar o meu irmão em oração. Aí eu tenho que ser fiel àquela proposta que eu mesmo fiz. Eu não sou obrigado a propor, eu não sou obrigado a fazer o voto ou fazer o compromisso, né? Mas eu tenho que ser fiel. E essa fidelidade a gente só consegue com esse fruto aí. Sem esse fruto aí, a pessoa tem um monte de projeto inacabado. Ele começa e não termina. Ele não vai para frente. Tudo que ele faz, ele não consegue manter e terminar as propostas aí. Basta vocês olharem no final de ano, né? Lá pelo mês de dezembro, lá a pessoa começa, né, no finalzinho do ano, entre o Natal e o Ano Novo. Aí vira aquela coisa, né? Não, mas esse ano eu não fiz nada, mas o ano que vem eu vou fazer. Não, mas agora vai. Agora, aí a pessoa começa a dieta, começa a fazer o exercício físico, começa a vir para a igreja até no círculo de oração. Faz a conta no círculo de oração lá. Eu estou fazendo uma crítica, mas para o bem, viu, irmãos? A pessoa fica, mas fica porque terminou um ciclo, ele fica querendo, naquela esperança. Mas se ele não for aquele que exercita espiritualmente e não tem esse fruto do Espírito, ele não consegue, tá? Esse fruto pode ser exercitado, ele não é exclusivo da parte de Deus. Nenhum desses que eu falei aí, tá? A gente que exercita o amor, a gente exercita a fé, a gente exercita a fidelidade, tá bom? Daí vem a mansidão. Esse aí é difícil. Sim, fala. Posso perguntar? Pergunte. Como fazemos para exercitar a fé? Como fazer para exercitar a fé? Pois é, o exercício da fé, a fé vem que jeito mesmo que a fé vem? A fé vem pelo ouvir. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje é exercitando a fé. E quando termina uma aula, uma preleção da palavra de Deus, aumenta a nossa fé. Então, a fé vem pelo ouvir. A fé vem pela palavra de Deus, tá? Então, pela fé você já vai pensando em como exercitar os outros frutos, entendeu? Ela perguntou pela fé, mas ela está pensando em como fazer para produzir os frutos espirituais, porque carnalmente a gente exclui isso, né? A gente não é capaz de produzir todos eles aí, tá? Digamos, a gente está se aprofundando no estudo, na consagração, no jejum, digamos assim, no policiar, no nosso cotidiano, isso eu estou exercitando todo esse pacote. Exatamente. Aí você vai estudando eles especificamente. Será que eu estou tendo bondade? Eu estou ajudando o irmão em oração, né? Porque com isso aí começa a aparecer necessidades, né? Para você exercitar o fruto da bondade, da benignidade, da fidelidade, todos eles, tá? É só você estudar eles para botar em prática, né? E começar a produzir dentro daquele, né? Daquilo que você viu aqui na palavra, que é em Gálatas 5:22, tá? Bom, a mansidão então. A palavra mansidão
no grego, ela tem um sentido de humildade, tá? De submissão, de obediência, de fidelidade, brandura, né? Diante de Deus e das pessoas na vontade de Deus de novo, tá? Porque todos esses dons é na vontade de Deus, tá? E eles são muito próximos. Vocês perceberam que de um dom para o outro é muito próximo. Quando você fecha todo o ciclo deles, né, a diferença de um para o outro é muito pequena, tá? Então, ser manso é praticar o caráter de Cristo na vida comum, em qualquer situação boa ou ruim, né? O termo significa moderação, a pessoa ser moderada. Ixi, no trânsito. Pois é. Então, ali é uma boa oportunidade para a gente exercitar, mas o fruto do Espírito, ele é um pouco mais profundo que isso, né? É mansidão com relação às coisas espirituais, às coisas de Deus. Porque tem gente que é exaltado, né? Ele contesta na palavra e briga com os irmãos e discute. Então é nesse nível aí a mansidão, tá? Mas aquela lá do trânsito ajuda a gente a treinar, né? Porque a pessoa, se ele não tem humildade lá, não terá aqui também. Elas são bem próximas aí, bem ligadas, né? Mas nas coisas santas, nas coisas espirituais, nós temos como exercitar isso, tá? A gente tem que... porque para chegar a ser manso, primeiro ele tem que ser longânimo. Ele tem que ter paciência para chegar a alcançar a mansidão. Então uma coisa depende da outra. E para ser longânimo, ele vai precisar de um pouco de benignidade, muito amor, né? Uma porção de fé. Tá vendo que elas exatamente, elas se juntam em um bloco, né? Que dá uma elevada espiritual na pessoa que produz esses frutos aí, tá? Então, ser manso é praticar o caráter de Cristo na vida comum, e Jesus ensinou, né? Até no secularmente, senão se alguém se ferir um lado, oferece o outro, né? Então, o termo significa moderação, mansidão, né? Coragem para se relacionar com Deus e com os homens de modo humilde, tá? Tem jeito de ser corajoso e ser humilde, porque tem gente que confunde as coisas, né? Ele fala, eu sou corajoso, aí pronto, aí ele faz que nem um Jeú, né? Ele sobe no carro e sai da frente, que, né? Arreda quem vê um Jeú aí, né? E o Jeú tá falando de crente, né? Não tá falando de gente lá do mundo, não, né? É um exemplo para nós, cristãos, tá? Então, o Jeú é bem o contrário do que a gente tá falando aqui, né? Uma pessoa que não consegue, né? Ser humilde, né? Tem a questão de equidade, justiça, né? Equidade é pesos iguais, né? Jesus se irou, mas não pecou, né? Ele agiu com mansidão. Sua ira foi santa, né? Sua indignação foi pura, porque quando você fica irado, bravo, porque a igreja não está fazendo a vontade de Deus, porque você está vendo doutrinariamente a coisa ali, você fica com aquela ira santa ali, doutrinariamente, não é porque não foi com a cara do pastor, ou não, sabe, ou coisa desse tipo, né? Mas você tem direito de ficar indignado, né? Mas mesmo ficando indignado, você pode, né? Dentro da justiça, dentro da sua justiça, produzir o fruto de mansidão, que não é muito fácil. Para começar, não é fácil entender ele, né? E praticar ele mais difícil ainda, tá? E junto com ele vem a temperança, que é bem parecido com a longanimidade que a gente viu ali em cima, né? A temperança, que é domínio ou controle dos impulsos pessoais, tá? A pessoa ter tempero, né? A pessoa ser moderado, significa controle, domínio sobre as paixões, impulsos, desejos internos, né? A fidelidade ao cônjuge em todas as situações faz parte do domínio, mas essa temperança, ela é um pouco mais profunda, né? Aquela fidelidade a Deus, do mesmo jeito da longanimidade lá, né? A pureza de vida, né? Sobre as tentações aí, vencendo as tentações nesse nível espiritual aí, é que
que fala desse fruto aí. Quem manifesta essa virtude espiritual, ele se controla diante de uma provocação, né? De uma provocação sensual, por exemplo, né? Do pecado, porque ele tem aversão, né? Às coisas erradas, como aconteceu com José lá no Egito, que é até o exemplo que ele colocou aí, né? É um pouco mais que isso, porque ele faz isso não é porque a carne dele está pedindo outra coisa, mas ele é espiritual, ele é temperante, né? Ele é uma pessoa que produz esse fruto do Espírito, então ele evita as coisas carnais pela sua característica espiritual e não pelo seu próprio corpo ou pela sua própria força.